Graça e paz sejam multiplicadas da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos outra vez. Hoje, domingo, que dia maravilhoso. Primeiro dia da semana, mais um dia em que nós estamos reunidos debaixo desta mão poderosa, graciosa de Cristo Jesus, para juntos louvarmos, bendizermos e engrandecermos o seu santo e precioso nome. Como é bom. Vamos começar com uma palavra de oração. Reúna a sua família, reúna as pessoas a quem você ama e quer bem, bem próximo a você, e vamos colocar diante de Deus aquilo que aflige o nosso coração, mas também aquilo que alegra a nossa alma. Querido e amado Deus, te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças, Senhor, por mais esta oportunidade. O Senhor tem nos dado inúmeras oportunidades de bendizê-lo, oportunidades, ó Deus, de agradecê-lo, oportunidades de sermos luz em meio a esta sociedade que está caminhando, como que tateando no escuro. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. Nos dias, ó Deus, em que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos atravessando, a gente olha para um lado, olha para o outro e percebe que, a começar da liderança política deste país, parecem-nos, ó Deus, que são como ovelhas que não têm pastor. Não há uma palavra de direção, não há uma palavra efetiva, não há uma palavra a ser obedecida, não há uma palavra que nos norteie e nos dirija. É por isso, ó Deus, que sempre vamos nos apoiar na Tua palavra. A Tua palavra tem estas características. Ela sempre nos norteia, ela sempre nos guia, ela sempre nos aponta, Senhor, o caminho correto. Nós te louvamos e bendizemos e queremos fazer uso da Tua palavra para que, por meio dela, possamos alcançar o coração de centenas e de milhares de pessoas que agora nos ouvem nos seus lares. Nós te bendizemos e glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom estarmos juntos, não é? Eu acho maravilhoso a gente poder estar juntos, compartilhando essa sala, ainda que virtualmente falando. A gente sempre diz, né, que a sala é virtual, que o distanciamento é necessário, mas todos nós também sabemos que é tão bom estarmos juntos, tão bom experimentarmos essa proximidade, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos conceder o privilégio de aí levantarmos a nossa voz em louvor e adoração ao seu santo e precioso nome. Por isso vamos louvar, por isso vamos engrandecer a Cristo Jesus, o nosso Senhor, a Cristo Jesus, o nosso Salvador, e que o louvor a Deus possa cobrir toda a face da terra, assim como as águas cobrem os mares. Que Deus te abençoe e guarde. Levante a sua voz, o seu coração, chame as pessoas e vamos então louvar e bendizer o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nada pode te separar do amor de Deus, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida. Nada pode te separar do amor de Jesus. Teu amor não falha, oh não. Cante comigo. Nada vai me separar
aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu sei que eu nunca estou sozinho, Senhor, porque o Senhor está sempre cuidando de mim, está sempre cuidando de nós. Obrigada, Senhor. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia! Como é bom mais uma vez a gente poder, juntos debaixo desta mesma mão poderosa, levantarmos a Deus uma oração, elevarmos a Deus uma oração. Eu gostaria de orar pelos enfermos, eu gostaria de orar pelas pessoas que estão passando por grandes dificuldades e na expectativa de que Deus certamente há de ouvir as nossas orações e há de falar aos nossos corações. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te bendizer pela família reunida, eu quero te louvar e te bendizer, ó Deus, pelo cuidado com que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado. Me lembro, Senhor, das palavras do profeta quando disse: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E é o que nós mais temos visto, Senhor, nestes dias de grandes dificuldades que se abate sobre o mundo todo. Há uma diferença, ó Deus, entre as pessoas que o servem e as pessoas que não servem. As pessoas que não servem, ó Deus, andam caminho, Senhor, sem esperança, andam em caminho, Senhor, preocupadas, andam em caminho, ó Deus, sem ter expectativa alguma com relação ao futuro. Mas aqueles que servem ao Senhor, passando pelas mesmas dificuldades, sabem quem tem crido, sabem que Tu és poderoso para fazer
infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, ó Pai, te louvamos e bendizemos. Se houver, ó Deus, dentro desta casa, alguém enfermo, se houver alguém, Senhor, moribundo, se houver alguém aí, Senhor, desesperançado, em nome de Jesus, eu oro e intercedo, suplicando-te, ó Deus, que através deste programa, através desta mídia, através, Senhor, desta maneira de encontro, o Senhor possa tocá-los, porque para o Senhor não há distância, o Senhor está aqui, mas está lá também, e nós te louvamos, e o teu toque, ó Deus, pode ser percebido em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, a tua presença sempre se fará para conosco. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Agora, ó Pai, compartilha conosco um pouco da tua palavra, a fim de que os nossos corações possam continuar revitalizados pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus te louvamos e bendizemos. Amém e amém e amém. Queridos, hoje eu gostaria de me basear em apenas um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação. O texto se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. A palavra do Senhor assim nos diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Amados e queridos irmãos, há na Bíblia diversos relatos e acontecimentos que eu poderia reputá-los como muito tristes. Há muitas narrativas tristes na palavra de Deus. Talvez uma das narrativas mais tristes nós encontramos nas palavras de João. É aquela em que Jesus está reunido com os seus discípulos e anuncia que entre eles há um traidor. João é o único dos evangelistas que detalha esta cena. Ele diz que o Senhor Jesus molhou um bocado de pão e o ofereceu a Judas. Segundo a cultura judaica do primeiro século, segundo a maneira como aquelas pessoas se portavam nos dias de Jesus, quando o dono de uma casa molhava um bocado de pão e servia a um dos seus convidados, essa era uma maneira de demonstrar a este convidado uma honra especial. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, todos vocês que aqui estão em minha casa são pessoas especiais, são meus amigos, gente que eu gosto, admiro, mas a você, ou seja, àquele a quem ele estava dando um bocado molhado, ele estava, como quer dizer, você é muito especial para mim. Essa cena é muito triste porque esse contexto nos deixa a impressão de que Jesus, mesmo sabendo que seria traído por Judas, estava fazendo todo o esforço, estava tentando trazê-lo de volta, tentando trazê-lo para o mais perto possível. E quando eu olho para uma cena como essa, eu percebo que há muita tristeza, não apenas pela cena em si, não apenas porque aconteceu naquele dia, mas porque muitas e muitas vezes eu também me identifico com ela. Não é assim que a gente age? Não é assim que a gente faz? Não, não é assim que a gente age e também não é assim que a gente faz. Quando alguém nos prejudica, quando alguém nos machuca, ele se torna um desafeto ao nosso coração. E a nossa tendência, diferente de Jesus, é nos mantermos distantes, separados. Mas se não bastasse toda essa tristeza, Jesus olha para Judas e na continuidade diz para ele assim: olha, o que você tiver que fazer, sai, vá, faz, chegou a hora. E diz o texto, e Judas saiu. Mas aí então há uma expressão que a gente precisa colocar nela toda a nossa atenção. Diz, e Judas saiu, e era noite. É de uma tristeza imensa essa narrativa, porque essa não era uma noite qualquer. Aquela era a noite de Judas. Aquela era a noite do Getsêmani. Aquela era a noite do abandono. Aquela era a noite onde todo o desfecho de tudo aquilo haveria de acontecer. Eu acho essa uma descrição muito triste. Mas ainda dentro dessa cena pascal, Lucas, agora já não mais João, descreve uma outra cena. Ele descreve a negação de Pedro. E Lucas também é o único dos 4 evangelistas que descreve a negação de Pedro em detalhes. Lucas, ele narra de uma maneira muito especial, quando diz que no momento imediato, após a terceira negação de Pedro, os olhos de Pedro se levantaram e se encontraram com os olhos de Jesus. É impressionante. Jesus estava do outro lado, estava prestes a ser levado ao pretório, e aí então existe aquela parada, existe aquela cena em que todos nós podemos pensar, o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro.
E Lucas nos diz que quando isto aconteceu, a mente de Pedro foi encharcada pelas palavras de Jesus. A mente de Pedro foi levada para aquelas palavras que Jesus lhe havia dado como alerta: antes que o galo cante 3 vezes, você há de me negar. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Naquele encontro de olhares, descortinou. Naquele encontro de olhares, Pedro percebeu toda a sua fragilidade, toda a sua limitação. É como se de repente Pedro conseguisse perceber que tudo que ele pensava acerca de si mesmo não era bem assim. O choro amargo de Pedro foi aquele choro da decepção consigo mesmo, com aquilo que ele foi capaz de fazer. Essa narrativa também não me é estranha, e quantas vezes nós nos vemos nessa narrativa. Nós também choramos. Nós também choramos quando, à semelhança de Pedro, nós descobrimos que nós não somos tudo aquilo que nós pensamos ser. Nós choramos quando nós descobrimos que nós somos capazes de fazer coisas horríveis. Nós choramos quando nós percebemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores. Quantas e quantas vezes nos mostramos insensíveis. E mais, nós choramos quando percebemos que fomos iludidos. Sim, iludidos pela imagem que nós temos de nós mesmos. Hoje nós lemos um texto que expressa também uma grande tristeza. O texto nos mostra Deus dizendo ao profeta que esteve em busca de alguém. O texto diz que o Senhor buscou um homem, apenas um homem. E aí vem essa afirmação triste, trágica: mas não encontrei. A simples leitura desse texto já é um desafio para nós. É um desafio para que nós não nos conformemos com isso. Nós não podemos nos conformar em sermos tantos, em haver uma multidão tão grande que celebra no nome do Senhor, que participa do culto, que quando Deus está à procura, não encontra. Nós somos tantos e tantos, e quando Deus mais necessita, a gente não pode ser encontrado. O interessante é que o Senhor não está dizendo que procurou entre os gentios. Ele não procurou entre os gregos, entre os babilônicos. O Senhor não estava à procura desta pessoa entre os egípcios. Talvez, se Deus estivesse procurando entre os gentios, entre os adoradores de falsos deuses, e dissesse: olha, eu não encontrei ninguém, a gente entenderia, claro, e por si só seria justificável. Aliás, a gente até poderia acrescentar, né? Mas claro, esses egípcios, esses babilônicos, esses gregos são uns mundanos, são uns incrédulos. É claro que Deus não poderia achar mesmo ninguém entre eles com quem pudesse contar. Mas não era entre eles que Deus estava procurando. Deus estava procurando em meio ao seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, o povo que tinha o templo de Jerusalém, o povo que guardava o sábado de uma maneira devota, o povo que tinha os 10 mandamentos, o povo a quem ele se revelara. Era esse o povo a quem Deus estava se referindo. Em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo: olha, eu não procurei na rua, eu procurei, foi dentro da minha casa, eu procurei entre os meus, eu procurei em meio à minha família, eu procurei entre aqueles que eu conheço e aqueles que dizem me conhecer, eu procurei entre aqueles que conhecem a minha graça, eu procurei entre aqueles que sabem quem eu sou, e eu não achei. Esse é o drama, essa é a tragédia, esse é o ponto mais triste desse texto. Se nós parássemos por aqui, se nós parássemos essa reflexão exatamente agora, já seria suficiente para mexer com a gente, suficiente para tirar-nos desse nosso conforto extremado. Deus não achou ninguém entre eles há mais de 2.500 anos atrás, e o pior é que pode não estar achando ninguém agora também, nos dias em que nós estamos vivendo. Deus não achou ninguém entre o povo de Israel, e pode também não estar achando ninguém entre os que se dizem evangélicos, entre aqueles que se dizem pertencer ao Evangelho, entre aqueles que dizem pertencer à Igreja de Cristo, ou seja, entre nós. Por isso, é bom a gente olhar para esse texto e a gente entender algumas coisas. Esse texto está num contexto muito particular. Ezequiel estava avisando a esse povo o que estava por acontecer. Ele estava dizendo: olha, vocês precisam se arrepender, porque virá um invasor e vai destruir tudo que vocês construíram e vai levar todos vocês para o cativeiro, e vocês ficarão neste cativeiro durante um longo tempo. Essa era uma advertência sobre a chegada de tempos difíceis, e Deus estava chamando
para que fossem suas testemunhas, que servisse de ponte entre eles e as pessoas. Deus estava procurando alguém que, à semelhança de Ezequiel, pudesse fazer esse papel, o papel de alertar, o papel de proteger, o papel de fazer com que as pessoas ficassem agora cheias da consciência de que longe de Deus só haveria fraqueza. Deus estava à procura de gente que pudesse levar uma mensagem de arrependimento para que tudo aquilo que estava prestes a acontecer pudesse ser evitado. Diante desse contexto, há algumas coisas que precisam ser destacadas. O texto diz: procurei entre eles. Olha que impressionante. Sim, eu procurei um homem, mas onde foi que eu procurei? Entre eles. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós notamos quantos desafios esse povo encontrou pelo meio do caminho, quantos problemas, e problemas muito maiores do que as suas forças, problemas de difícil solução, difícil resolução, mas é interessante observarmos que em todas as ocasiões, Deus sempre procurou entre os seus, Deus sempre procurou alguém a quem pudesse usar como instrumento para enfrentar e para vencer todos os obstáculos. Veja, o livro de Juízes nos conta a história de Gideão. Deus procurou e encontrou a Gideão na última família da última tribo de Israel. Então Gideão, com apenas 300 homens, enfrentou os midianitas e os venceu. Talvez alguém possa dizer, sim, mas venceu porque houve um grande milagre da parte de Deus. É verdade, houve um milagre maravilhoso, mas o milagre só aconteceu quando eles sopraram as trombetas, quando eles quebraram os vasos. Então veja que Deus está sempre à procura de alguém que possa fazer deste um veículo de milagres. A história de Israel está repleta de narrativas como estas. Não, mas eu vou falar de que não houve tantos milagres. Vejam, no outro tempo, também de grandes desafios para a nação de Israel, Deus encontrou um rapazinho simples. A Bíblia diz que era de gentil aspecto, lá próximo ao deserto da Judéia, e fez dele um instrumento para vencer um problema gigantesco que ameaçava a todos. Você conhece a história de Davi? Vejam, Deus encontrou o que precisava no meio deles. E quando a gente abre as páginas do Novo Testamento, não é diferente. Quando Deus, na pessoa bendita de Jesus, precisou de amigos, precisou de companheiros para a caminhada, onde foi que ele encontrou? No meio dos pescadores, no meio da multidão. Quando Deus encontrou a Zaqueu, onde é que ele estava? No meio das pessoas. Quando Deus encontrou a Bartimeu, onde é que ele estava? No meio das pessoas. O que nós estamos? É assim que Deus vai procurando, é assim que Deus vai encontrando, é assim que Deus vai fazendo de homens e mulheres instrumentos em suas mãos. Não é em vão que em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 a seguir, Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. As soluções que essa sociedade tanto precisa, sim, nascerão em Deus, mas passarão por você, passarão por mim. As soluções que este mundo tanto precisa, elas serão encontradas em nós. Por quê? Porque Deus escolheu trabalhar assim. Deus escolheu agir através de nós. Deus escolheu fazer surgir entre nós as soluções de que este mundo tanto precisa. Em outras palavras, Deus conta comigo. Deus conta com você. O texto diz: eu procurei entre eles um homem. Mas na sequência o texto vai nos dizer: eu procurei entre eles um homem que erguesse um muro. Claro, você consegue compreender, esta é uma linguagem figurativa. O Senhor estava usando uma figura de linguagem para falar sobre a condição do seu povo. Deus estava à procura de alguém que construísse um muro e se colocasse na brecha para que não houvesse destruição. O povo havia se afastado de Deus, e esse afastamento moral, espiritual, os havia enfraquecido por demais. As defesas do povo estavam enfraquecidas, o inimigo estava se aproximando, e era preciso erguer um muro de arrependimento, um muro que os preservasse bem juntos a Deus e longe do inimigo. Todos nós já vimos um muro sendo construído, todos nós já vimos um muro sendo erguido. E todos nós sabemos que o muro não se ergue sem trabalho, sem continuidade, sem dedicação. Então veja que o desafio não é só encontrar alguém, mas é encontrar alguém comprometido com a continuidade, comprometido com a persistência, comprometido com a dedicação. Porque muros só são erguidos quando a gente não interrompe o trabalho,
quando a gente não desiste facilmente, quando a gente se dedica, quando a gente se esforça. Meus irmãos, quando a gente se predispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus, é preciso ser tomado dessa consciência de que essa tarefa não é algo que se possa começar muito animado, muito entusiasmado, e ao longo do tempo ir perdendo a vitalidade, perdendo essa capacidade de continuação. Por isso vale a pena lembrar as palavras do profeta Azarias, no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 7, nos disse: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Pensar em algo que começou com força e foi perdendo a vitalidade, foi se perdendo pelo meio do caminho, é pensar num projeto como o VLT aqui em Cuiabá. Esse é um ótimo exemplo desse atestado incontestável de incompetência de certos governos. A obra de Deus não é para ser feita de início com muita animação e depois, como o VLT, ficar lá, abandonado. Por isso, o autor do livro aos Eclesiastes, ele vai nos alertar. As melhores coisas a gente conhece no fim e não no começo. É no fim delas que nós conhecemos que são de fato as melhores coisas. Quando se trata da obra de Deus, somos chamados a começar, somos chamados a continuar, somos chamados a persistir, somos chamados a nos dedicar. E por isso me lembro das palavras de Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Por vezes a gente se entusiasma muito e depois permite que as circunstâncias e as situações adversas enfraqueçam o nosso ânimo. Então, sabemos que Deus está procurando entre nós gente que queira levantar muros, gente persistente, gente que não desiste facilmente das coisas. Mas o texto continua: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha, se pusesse naquela lacuna. Deus também está buscando entre nós alguém que se encaixe na fissura, alguém que se encaixe nessa abertura. Há pessoas que têm um jeito específico para uma determinada tarefa. Há pessoas que têm dons e talentos que as capacitam, que as encaixam, que levam-nas a preencherem lacunas. Deus está à procura de alguém que levante muros, mas Deus também sabe que muitos de nós temos dons específicos, talentos específicos, e por isso nós nos encaixamos perfeitamente em determinadas e específicas fissuras, brechas, aberturas. Você já deve ter montado algum jogo de quebra-cabeça. É como um jogo em que as peças vão se encaixando nas aberturas que lhes são próprias. São aquelas peças que cabem ali, porque elas têm os contornos, porque elas têm o desenho que faz com que elas se encaixem naquele lugar de maneira perfeita. Meu irmão, meu querido amigo, você que me ouve, comece a prestar atenção naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você tem prazer em fazer. Quando você começar a prestar atenção nestas coisas, você vai começar a descobrir quais são as brechas que você pode ocupar neste tão grande muro. Deus nos deu talentos, Deus nos capacitou a fazermos determinadas coisas com facilidade. Nós somos essa multiplicidade de talentos, e é exatamente isso que faz a beleza da igreja. Veja, eu prego, alguém que está atrás das câmeras, sendo usado por Deus também, filmando. A outra pessoa que está aguardando este momento para dar uma qualidade sonora ainda melhor. Veja, a igreja é como um leque que se abre com uma infinidade de funções. Nós precisamos descobrir aquilo que nós gostamos de fazer e permitir que o nosso dom, o nosso talento seja usado por Deus com poder para a sua obra e para a sua glória. Seja usado na implantação do reino de Deus, seja usado, quem sabe, a Bíblia diz assim, uns plantam, outros regam e Deus dá o crescimento. Eu não sei para o que foi que Deus te capacitou, eu não sei, mas você há de perceber. E como é que você há de perceber? Quando se vê fazendo aquilo que gosta, e aquilo que gosta você percebe que tapa uma lacuna específica.
O texto diz que Deus buscou pessoas que pudessem ocupar aquela fissura. E agora vem a tristeza. E não havia ninguém. Não havia ninguém, não porque ninguém tivesse dons. Não havia ninguém, não porque ninguém tivesse talentos. Mas porque simplesmente as pessoas dotadas com dons e talentos não queriam se colocar na brecha. Quando a gente pode ocupar um determinado lugar, quando a gente pode ocupar uma determinada fissura e a gente não quer, a gente se nega, a gente negligencia, nós estamos deixando de ocupar um lugar para o qual Deus poderia nos usar de uma maneira muito própria, muito oportuna. Isso significa que muitas respostas, e eu vou repetir, muitas respostas que Deus poderia estar dando, que Deus poderia estar ministrando ao coração de muitas pessoas, não está acontecendo. Porque pessoas que poderiam ocupar aquele lugar, aquela fissura, aquela brecha, não se interessam. Nós temos um lugar no reino de Deus. Nós temos um lugar na obra de Deus, um lugar específico no corpo de Cristo. Certamente Deus separou este lugar para nós, pensando em nós. Mas de nada adianta ter a fissura, de nada adianta ter a brecha, de nada adianta ter a oportunidade, de nada adianta Deus colocar em mim, em você, capacidade se nós não quisermos fazer. Nada adianta essas duas circunstâncias se encontrarem, brechas e oportunidades, ou oportunidades e capacidade, se a gente não se predispuser. É preciso, e eu repito, é preciso que aqueles que têm dons se encontrem com um lugar em que Deus preparou para que eles ocupassem. Então Deus procura a gente, Deus procura a gente entre nós, Deus procura a gente entre nós com um compromisso, com a continuidade, com a persistência, para ocupar um lugar que muitas vezes só pode ser ocupado de uma maneira que responda perfeitamente àquela necessidade. Eu quero terminar. Como eu comecei dizendo, eu quero repetir. É triste. É triste a gente ouvir Deus dizer isso e repetir. Eu não encontrei uma só pessoa. É triste a gente ouvir da boca de Deus essa expressão, eu não encontrei um só. Quando a gente sabe que esse trabalho de erguer muro, precisa de trabalho contínuo e persistente. É triste saber que Deus olha e vê que as pessoas às vezes são muito animadas, mas não persistem. Elas até têm boas iniciativas, mas não dão continuidade. E a construção dos muros vai ficando abandonada pela metade. É muito triste a gente ouvir que Deus procurou e não achou ninguém, quando a gente sabe que há tantas pessoas com tantos dons, com tantos talentos, com os quais Deus capacitou justamente para que ocupassem aqueles lugares, para que preenchessem aquelas lacunas. Mas o texto não precisa terminar assim. Esse sermão não precisa acabar desta maneira. Por quê? Porque ao longo da vida o Senhor foi encontrando, ao longo da história o Senhor foi encontrando. Enquanto muitos se negavam, outros tantos que foram sendo encontrados, foram se ocupando nessas fissuras, foram se colocando nessas brechas, e o nome do Senhor foi sendo exaltado, e esse muro foi sendo fechado. O que eu quero dizer a vocês é que nós podemos ser a resposta que Deus está procurando. Nós como igreja, nós como povo de Deus, nós podemos ser essa resposta que o Senhor busca. Não é a igreja de forma institucional. Você sabe que eu não falo da igreja como uma instituição propriamente dita. Somos nós, gente como você, gente como eu, dotada de talentos, dotada de dons, capacitadas pelo Senhor para uma obra específica. Precisamos olhar para cada um de nós e perceber onde é que a gente se encaixa. Onde é que a gente se coloca nesse grandioso projeto que Deus elaborou, nesse grande projeto que Deus tem para essa tão grande cidade? Será de pouco valor os nossos lamentos, será de pouquíssimo valor as nossas lágrimas e as nossas orações, se nós não nos colocarmos nas mãos de Deus como instrumentos de transformação. Meus queridos irmãos, chegou a hora de deixarmos de chorar.
Chegou a hora de deixarmos de reclamar, de murmurar diante de Deus e de uma vez por todas ocuparmos o nosso lugar na sua obra. Sejamos nós aqueles a quem o Senhor busca para transformar a realidade na qual nós estamos inseridos. Deus te abençoe e guarde. Que nada lhe falte em tempo algum. Vamos começar hoje mais uma semana. De que maneira? De cabeça erguida, sabendo que a boa obra que o Senhor começou, Ele não deixará pela metade, Ele levará até o final. E uma das orações que mais eu tenho repetido: Senhor, sei que o Senhor tem uma obra, sei que o Senhor tem um projeto para esta cidade, sei que o Senhor está não mais elaborando, mas está executando um plano de salvação, um plano, ó Deus, em que vai estar trazendo as pessoas para bem perto de Ti. E uma coisa eu lhe peço: não me deixe fora, eu quero fazer parte, segundo a Deus a capacidade que o Senhor me deu. Eu não sei fazer tudo, o Senhor não quer que eu faça tudo, eu quero dar a minha contribuição, eu quero fazer a minha parte. Me lembrei daquela história em que a floresta estava pegando fogo e havia lá um pequeno pássaro que voava até o riacho, com seu pequeno bico trazia um pouquinho de água e jogava. Os animais estavam apavorados. O elefante com a sua grande tromba em disparada, a onça, os demais animais, todos procurando salvaguardar a sua vida. E aquele pequeno pássaro, na contramão de tudo, ia lá, pegava um pouquinho de água. Num determinado momento, alguém observa, um dos animais observam aquela atitude do pássaro e diz assim: você não consegue perceber que você não vai conseguir apagar? A floresta está em chamas. E ele disse assim: sim, eu sei que não vou conseguir apagar, mas eu quero fazer a minha parte, eu quero dar a minha contribuição. Eu sei que o sermão que eu prego não vai transformar a vida de todas as pessoas. Eu sei que aquilo que estou fazendo não será suficiente para trazer todos ao conhecimento da verdade, mas eu quero fazer a minha parte e quero fazê-la bem feita. Por isso, permita-me orar por você, agradecendo a Deus por estarmos juntos e permanecermos juntos até o dia daquele encontro em que, se não for aqui, certamente o será nas mansões celestiais. Amado e querido Deus, obrigado, te louvamos e bendizemos porque o Senhor, por bondade e misericórdia, tem compartilhado conosco. Faz de nós, Senhor, resposta tua para a sociedade que caminha de mal a pior. Faz de nós, ó Deus, encontre em meio a nós alguém, Senhor, que possa estar disposto a construir muros de proteção e pontes de relacionamento. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a uma só voz, digamos todos, amém, amém.